Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus queridos, como sempre, estamos aqui com mais um tubarão na gringa. Mas antes de estar apresentando aqui o nosso convidado de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, cara, aqui tem um botãozinho assim, ó, inscreva-se. E eu tenho uma notícia para você, você não vai pagar nada para poder se inscrever no canal, beleza? Pelo contrário, a gente pode botar muita grana no seu bolso através dos conhecimentos que a gente traz aqui. Mas vamos lá. Pessoal, hoje a gente está aqui entrevistando o Gabriel Fernandes. Também é um tubarão no mercado aí. Ele já tem um faturamento total de mais de 800 mil reais no mercado. Ele conheceu o marketing digital em 2021, mas aí não foi na nossa estratégia, né? No famoso Google Ads fundo de funil. Ele vai falar um pouquinho mais sobre. Cara, e eu quero que vocês sigam o Instagram dele, beleza? O Instagram dele é o Gabriel Fernandes DM. O pessoal aqui do Pode Ficar Rico Podcast que ainda não segue o Gabriel, que ainda não conhece, vai lá, segue ele, beleza? Lembrando que todas as informações importantes vão estar aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, Gabriel. Muito obrigado, cara, por ter separado um tempinho aí para poder vir aqui estar com a gente, contando um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história. E já quero falar para vocês separarem já o papel, a caneta, porque o Gabriel falou que vai soltar bastante insights aqui para poder ajudar vocês que estão começando, beleza? Então, Gabriel, seja muito bem-vindo ao Pode Ficar Rico Podcast. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês, né? E, cara, é muito louco estar aqui, poder conversar, poder passar um pouco do conhecimento e agregar mais aí na vida das pessoas, tá? Isso é algo que eu gosto muito, muito de fazer. Eu acredito que não adianta nada, às vezes, você ter um conhecimento que fica só para você. O importante mesmo aqui, a nossa jornada, a nossa caminhada, que é temporária, né? É a gente passar conhecimento e ajudar as pessoas. Então, eu tô aqui para isso e vou estar agregando aí no que eu puder para ajudar vocês a ter muito resultado aí, porque ganhar em dólar é uma coisa que quando você ganha a primeira vez, cara, você não quer saber de outra coisa mais. Exatamente, dólar é muito bom, ainda mais na nossa atual situação, né, cara? Que o dólar tá tão caro, a nossa moeda tá tão desvalorizada, né? Então, eu sei que para muitos, quanto mais o dólar subir é ruim, né? Mas pra gente, a gente faz uma única venda, já bate ali R$ 1.000, R$ 1.500, é coisa de louco. Mas, Gabriel, como de costume aqui no Pode Ficar Rico Podcast, eu acredito que tenha bastante pessoas aqui que ainda não te conheçam. Então, se apresente aí, quem que é você? Você é da onde? Quando que você começou no marketing digital? Se apresente aí pra gente. Beleza? Então, para quem não me conhece, igual ele mesmo falou, me chamo Gabriel, tá? Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, tá? Cidade de 15 mil habitantes. Pô, eu quis começar no marketing digital, aquela velha história. O cara quer ganhar dinheiro ali, que é a forma de ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, tá? Não importa a situação que a pessoa tá, a gente sempre vai querer ganhar mais dinheiro. Só que eu tinha uma motivação muito forte, porque eu comecei no marketing digital muito novo, tá? Então eu tinha ali 17 anos quando eu comecei no marketing digital. Caramba. E o que eu não queria é que eu não queria ser CLT, entendeu? Esse era o meu principal objetivo, porque eu estava terminando a escola, tá? Terceiro ano do ensino médio. E o que acontece? Ali chega aquela pressão que todo mundo passa, 17 para 18 anos. Tipo, o que que você quer ser da vida? O que que você vai fazer? Aonde você vai trabalhar? E etc. E como eu sempre fui do interior, no interior não tem muita opção de emprego, falar a verdade. Ou o cara trabalha no mercadinho ali da esquina, no máximo numa fábrica ali mais ou menos que tem na cidade, que a cidade é pequena, não tem muitas oportunidades. E, pô, com isso, eu pensei assim, cara, eu não quero trabalhar de CLT, porque eu via a vida das pessoas, né, do meu pai, que sempre foi CLT e etc., e eu via que não era uma vida feliz, sabe? A pessoa não tinha muitas vezes a liberdade que ela queria, tinha que ficar aturando um emprego que muitas vezes ela não gostava só por conta do salário, porque tinha que pagar as contas, e eu não queria ter essa vida. E aí eu comecei a entender o quê, tá? Comecei a consumir conteúdos pela internet que falava muito sobre empreendedorismo, né? Antes de eu conhecer até o marketing digital, essa questão de você empreender, não fazer faculdade, corrida dos ratos, que muita gente acaba consumindo esse tipo de conteúdo aqui que não vai começar na internet também, né? Não só a Exato. parte de marketing digital, mas a questão mais de mentalidade, empreendedor e etc. E aí, o que que acontece, tá? Quando eu conheci mesmo o marketing digital, foi muito engraçado, porque foi assim, eu consumindo esses conteúdos, o que a galera falava? Ah, vai vender brigadeiro na rua, vai vender bolo na rua para você começar o seu negócio, etc. Tem vários vídeos assim na internet, né? Sim. E aí, pô, eu falei, cara, eu vou vender bolo de pote. Falar pra minha mãe fazer bolo de pote, eu vou vender na rua. Só que aí, nessa época de 2021, a estratégia que era muito comum no marketing digital era vender em grupos do Facebook, tá? Para quem não é mais antigo no marketing digital, às vezes nem sabe que tinha essa estratégia, mas você entrava em grupos do Facebook e ficava lá mandando o seu link, mandando, por exemplo, ah, vou entrar Fazendo, em grupo de fazendo spam, né?
Isso, exatamente. Por exemplo, eu entrei em vários grupos de bolo de pote que eu queria ver receita. Aí tinha uma galerinha lá falando assim: ah, você quer um e-book com receitas, um curso de bolo de pote por R$ 29,90, R$ 40 nos comentários, né? E aí eu vi isso, eu vi um rapaz, mais ou menos a minha idade também, que ele deixava o link do WhatsApp dele. E aí, lá eu tinha que ir para o WhatsApp dele para poder comprar um e-book lá de bolo de pote. E aí tinha a Hotmart. Falei, cara, o que será que é essa Hotmart? Por que que esse cara está fazendo isso? Né? Ele deve estar ganhando dinheiro com isso, deve estar empreendendo, que é o que eu queria fazer. E aí eu fui começar ali a descobrir o marketing digital. Por isso que, até ele comentou no começo do vídeo, que eu falei que eu não comecei direto no Google Ads, por quê? Eu comecei nessas estratégias ali de tentar vender no WhatsApp, entendeu? Vender no 1 a 1, chamar a galera em grupo, às vezes fazer até um anúncio no Facebook ali, mandando a galera pro WhatsApp, sabe? Esse tipo de estratégia. Só que assim, esse tipo de estratégia não funcionou para mim, só gastava o meu tempo, muito tempo mandando áudio, tentando converter. Pô, ficava quase implorando para a pessoa comprar um produto meu e acabava que eu não fazia nenhuma venda. Era o dia inteiro no WhatsApp mandando áudio. Eu falei, cara, eu não quero isso aqui para mim, entendeu? Eu não quero isso aqui, eu quero saber de estratégia que eu consiga vender no automático. Aí que entra a parte do Google Ads. Aí sim que eu fui, então, conhecer o mercado ali do Google Ads, essa questão de você criar um anúncio no Google e conseguir vender, sabe? E na época que eu comecei, 2022, ainda nem era tão comum essa questão de gringa, de ganhar em dólar. Era muito questão de Brasil ainda. Então, comecei ali na Hotmart, fiz minhas primeiras vendas no Google Ads, assim, uma coisa que mudou o meu game aqui foi quando eu fiz a primeira venda com o Google Ads. Por quê? Porque daí eu vi que eu não precisava ficar ali o dia inteiro conversando com pessoas para vender um produto. A internet conseguia trabalhar para mim no automático. Então, essa foi a primeira grande destrave que eu tive aqui no marketing digital, para mim conseguir ter os resultados que eu tenho hoje, foi entender que, a partir do momento que eu coloco um anúncio para trabalhar para mim, esse anúncio, ele está lá independente do que eu esteja fazendo. Então, o Google, ele vai trabalhar para mim independente do que eu esteja fazendo. Eu posso estar aqui agora falando com vocês, o meu anúncio vai estar lá, o cliente vai estar comprando, clicando e comprando, e eu vou estar ganhando dinheiro, sabe? Então, eu entender isso, esse famoso esforço inteligente, que eu consigo pegar um anúncio, criar uma página ali, começando com um domínio de R$ 5 um domínio hoje em dia para você começar aqui, para você criar uma página, e colocar essa página ali dentro do Google, o cliente clicando e comprando, você já recebe a sua comissão. E isso é totalmente replicável, né? Porque eu consigo fazer isso com um produto, mas eu consigo fazer com 10, eu consigo replicar esse padrão, sabe? Então, isso daqui é muito importante. Então, você que está aqui vendo o podcast, etc., cara, não tem estratégia melhor para você começar do que o Google Ads ali anunciando no famoso fundo de funil para quem já quer comprar os produtos. Essa estratégia foi a que mudou, tipo, o meu game, a partir do momento que eu conheci ela e comecei a focar nela, né? Claro, são mais de 2 anos focado nessa estratégia, mas eu posso dizer assim, que ela é uma parada muito, muito surreal quando você faz sua primeira venda no automático, né? Muito, uma parada muito diferente quando você vende ali no Google Ads. Cara, que top. Não tem igual, né, cara? É o famoso, como você falou, esforço inteligente, né? É engraçado que eu, alguns meses atrás, quando eu fazia a venda, né? Fazia venda lá para Reino Unido, até Índia, eu já fiz de venda, né? Eu postava assim, olha, fiz venda aqui, abri minha lojinha aqui lá na Índia. E isso, nossa, era muita gente me chamando no direct pra... Ângelo, como assim você abriu uma loja lá na Índia? Como assim você abriu uma loja lá no Canadá, na Austrália? Isso aí é atingindo, né, o topo de funil. E é praticamente isso, né? Quando a gente anuncia aqui, a gente consegue anunciar em qualquer lugar do mundo através do Google. E com isso, a gente faz vendas para vários e vários países. Mas, Gabriel, como é que foi no seu início? Você falou, beleza, que começou ali mais no X1, né? Mas quando foi em si que você conheceu o Google Ads? Você conheceu através de quem? Quem que era o mentor que te apresentou o Google Ads na época? Tá, então, eu conheci o Google Ads através do Caio Paderaro, tá? Magrinha É... ainda. Hã? Magrinha ainda o Caio naquela época. Exatamente, ele tava no shape, assim. Mas aí, o que que acontece? Ele fez um evento chamado Profissão Afiliado. E nesse evento, o que que acontece? Abriu a minha mente que ele falava o seguinte, que você ser afiliado, isso é um conceito que eu levo até hoje, não é você fazer uma renda extra, uma vendinha ou outra. Por quê? Há um tempo atrás no mercado era muito vendida a ideia do que o afiliado era você pegar um produto na Hotmart, na QIFI, divulgar para um amigo ou parente seu e fazer sua primeira venda na internet. Exato. Então, isso era o mercado de afiliado, sabe? E aí, nesse evento, ele trouxe uma pegada mais de tipo assim: o mercado de afiliado, ele é uma profissão. Então, você consegue fazer dele a sua fonte de renda, sabe? Você consegue fazer 5 mil, 10 mil, 15 mil por mês através desse mercado. E esse insight, ele foi muito importante para mim, porque na época, igual eu falei, não era tão comum você ver pessoas no mercado de afiliados fazendo 50 mil por mês, 30 mil, 20 mil. Não era tão comum, porque não era divulgado da maneira que era divulgado, era só divulgado como renda extra, sabe? Não é como é Sim. hoje em dia, que é você montar um negócio, etc. Então, por isso que eu falo que
quem está aqui em 2025, 2026, não sei a data que está vendo esse podcast, mas não está aproveitando essa oportunidade que você já tem hoje, tudo pronto, pessoas que já desbravaram o mercado, várias e várias pessoas tendo resultado, que você consegue confiar muito mais. Hoje em dia, na minha opinião, é muito mais fácil alguém começar e ter resultado, porque já foi tudo desbravado no caminho e são várias e várias pessoas que já têm resultado, sabe? Há 2 anos atrás era diferente. Você não via tantas pessoas assim tendo resultados tão expressivos no mercado de afiliados, tá? Então, por isso que eu falo, hoje em dia, em 2025, que é quando a gente está fazendo esse podcast aqui, é o melhor momento para você começar o seu negócio, principalmente se for em dólar. Até como a gente já comentou aqui no começo, o dólar está subindo cada vez mais. Então, quando você tem essa possibilidade de ganhar em moeda mais forte, trabalhando de casa, cara, isso, pô, se você não aproveita essa oportunidade, eu não sei o que você quer da sua vida, sinceramente, porque todos os dias eu acordo Exato. pensando, cara, eu tô no melhor momento possível que eu poderia estar, porque eu ganho em dólar, trabalhando de casa, consigo escalar meu resultado, consigo faturar 50, 100 mil, 120 mil reais em um único mês, escalando meu resultado trabalhando de casa, entendeu? Com uma coisa simples, que é fazendo anúncios. Então, pô, se você tá aqui nesse podcast e ainda não abriu os olhos para essa oportunidade, meu Deus, tá na hora, né? É, exatamente. Pessoal, e ainda falando em dólar, né? Tem muitas pessoas que até fogem do Brasil, justamente, não quero falar de política aqui, né? Mas a gente sabe que cada vez mais as coisas estão ficando difíceis pra gente. A gente sabe que a nossa moeda tá desvalorizando, que o dólar cada vez fica mais alto pra gente. Ou seja, então tudo, conforme o dólar vai ficando mais alto, tudo na teoria pra gente aqui, que tem a nossa moeda brasileira, né, BRL, vai ficando mais caro. Então, e com isso, a gente vai pagando mais caro nas coisas e vem imposto, então vem muita coisa. Então, se você puder receber uma moeda que é muito mais cara que a sua, que tem muito mais valor que a sua, talvez não tenha necessidade de você sair, de você ir embora. Você consegue viver aqui no Brasil, mas tendo pagamentos, né, recebendo de fora do Brasil, recebendo dos Estados Unidos, como a gente recebe aqui. Mas, Gabriel, conta pra gente como é que foi o seu começo. Beleza, você conheceu o Caio, aí você já comprou lá o GPA, a jornada dele, já começou a fazer as vendas, teve alguma dificuldade no início? Como é que foi? Aí, claro, depois eu investi em conhecimento, né, que é importante a gente investir em conhecimento, então adquiri treinamento ali focado em Google Ads, né, para poder ele estar evoluindo e tendo resultados. E, igual eu falei, no começo não era essa parada de gringa, era mais a questão de Brasil, né. Só que logo quando eu comecei, eu entendi um princípio do Google Ads que eu levo até hoje comigo, que é o mais importante. Gabriel, qual que é o princípio mais importante do Google Ads, na sua opinião? É garimpagem de produtos. Então, desde o começo eu entendi que o que diferencia a pessoa que tem resultado no Google Ads para quem não tem são os produtos que ela sobe, tá? Então, o que acontece? A partir disso, logo no meu começo, eu fiquei uma semana só garimpando o produto. Eu não subi campanha, eu fiquei só garimpando o produto, tipo, pegando o produto, colocando em planilha, analisando ali a comissão, o CPC e etc. Então, por conta disso, sabe? Eu consegui ali logo de cara já começar testando bem os produtos, porque eu não subi produtos aleatórios, sabe? Claro, eu cometi alguns erros, como por exemplo, eu lembro até hoje quando eu subi a campanha, eu deixei a rede de parceiros marcado lá. Aí apareceu no YouTube, o cara era um cantor famoso, era um curso do Nossa. Tom Carf. Era do Tom Carf, eu não lembro o nome do curso, estava lá na Hotmart. Eu sei que gastou uns cento e poucos reais lá de uma vez, um monte de clique no YouTube, porque eu deixei aberto, sabe? Então, claro, eu cometi alguns erros, né? Mas, por eu ter entendido muito, muito cedo essa questão de escolha de produtos, que isso é um importante, eu consegui logo de cara acertar um produto campeão ali no Brasil, que era um curso de conserto de celular lá da Hotmart. Então, eu comecei a testar ali, na certeza de produto, tá? E uma coisa que foi importante, que, tipo, para mim entender essa parte de produtos igual eu falei, eu era muito novo, né? Quando eu comecei com 17 anos no Google Ads. E quando você é novo, você não tem dinheiro para investir, porque ou você trabalha num serviço que paga mal, porque você não tem experiência com nada, ou você trabalha na diária, igual eu trabalhava ali na diária, igual eu falei, eu nunca quis ser CLT, eu nunca fui CLT, só que eu tive que trabalhar em alguns empregos ali na diária, então eu trabalhei de ajudante de marcenaria, eu tinha um tio meu que instalava cerca elétrica, eu trabalhei com ele instalando cerca elétrica também. Eu já também trabalhei na roça com o tio meu colhendo quiabo, eu já fiz várias coisas para ganhar na diária ali, sabe? Trabalhava meio que na diária. E aí, como eu tinha um dinheiro limitado, que era eu ganhava 50, 60 reais na diária, dependendo de para quem eu trabalhasse, se fosse para um tio meu era 50, para outro era 60, depende do serviço. E aí eu não tinha muito caixa para investir. Então, com isso, eu tive que focar muito em garimpagem de produto, porque eu não podia perder aquele dinheiro, sabe? Que já era limitado.
Então, quando eu comecei a investir em torno de R$ 20 por dia ali nas minhas campanhas, porque eu não tinha tanta grana assim para colocar nos anúncios. Então, eu tinha ali 5, 6 cliques por dia, entendeu? De 2, R$ 3, e assim eu ia gastando esse meu dinheiro. Então, eu tive que focar muito em escolher produto. Beleza. Por que que isso foi importante? Porque como eu escolhi bons produtos, eu tinha pouco dinheiro para investir, eu acertei um produto campeão, porque eu garimpei bastante, 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 achei um produto com pouca concorrência, etc. Consegui vender, e aí esse produto me deu caixa para continuar testando ali na estratégia fundo de funil. E aí, depois que eu comecei, claro, acertei esse produto, errei alguns produtos, perdi um pouco de dinheiro, etc. Eu comecei a testar mais estratégias dentro do Google Ads. Então, dentro do Google Ads, eu já apliquei muitas estratégias, como rede display, lançamento e etc. E eu comecei a fazer caixa, porque uma vez eu fiz um lançamento que eu investi, acho que foi uns R$ 200 e voltou mais de 1.500, que a comissão do produto era 300 e pouco. Eu fiz umas 4 vendas ali e voltou 1.500. Ou seja, eu fui fazendo meu caixa assim, dentro do próprio Google Ads, começando pelo Brasil, explorando um pouco mais estratégia diferente, sabe? Então, eu sempre fui muito disso, sabe? Pegar uma coisa que funciona, uma estratégia, só que eu não vou fazer essa estratégia igual. Tipo assim, tem lançamento, aí ele mostra o exemplo dos produtos. O que que as pessoas fazem? Pega só aqueles produtos que ele mostra no exemplo. Tipo, não tenta Exato. pensar um pouco fora da caixa. Por exemplo, às vezes tem lançamento na Hotmart. Mas, opa, na QIFI tem lançamento também, por que eu não testo um produto da QIFI? Na mesma estratégia, entende? Exato. Então, eu sempre costumei fazer muito isso, sabe? Então, isso fez eu ter muito mais lucro nas minhas campanhas e, consequentemente, aumentar o meu caixa, sabe? E aí, isso é falando da parte de Brasil, né? De quando eu comecei mesmo ali, rede de pesquisa, testei um pouco rede display, mas não gostei de rede display. Voltei para a rede de pesquisa, que é muito melhor, na minha opinião, mas beleza, fiquei na rede de pesquisa. E aí, qual que é a parada? Depois disso, começou a surgir uma onda de gringa, né? Isso daí foi mais ou menos eu comecei em fevereiro, foi mais ou menos em junho ali, maio, que teve essa onda de gringa, né? Aí começou um pouco a questão de resultado na gringa. Algumas pessoas começaram a vender, mas não era igual hoje, todo mundo vendendo na gringa e etc. Não. Era assim, pouquíssimas pessoas, era, sei lá, umas 10, meia dúzia de pessoas ali que começaram a desbravar a gringa, sabe? E aí eu comecei nessa estratégia também. E, cara, quando eu fiz minha primeira venda em dólar, tá? Foi na plataforma da Digistore, né? Comecei testando ali produtos na Digistore, porque é uma plataforma que não tem pré-requisito para você testar, então, tipo, para você criar seu cadastro, sabe? Então, qualquer pessoa consegue hoje abrir a Digistore e criar o cadastro. Não pede questão de faturamento, se já vendeu, se tem experiência, nada. Qualquer pessoa consegue. Então, comecei por ela e eu lembro que minha primeira venda já foi em Cupcel. Aí eu vendi lá cento e poucos dólares e ainda veio um upsell de 90 e pouco. Nossa, Cara, tipo assim, quando eu ganhei mais de 1.000 e poucos reais no dia ali, tô rico. que eu ganhava R$ 60 na diária, eu ganhei mais de 1.000 e pouco numa venda, e na época o CPC era simplesmente tipo 5, R$ 4. Então, quando eu fiz isso, cara, meu Deus do céu, eu falei, mano, eu tenho que focar nessa estratégia, sabe? Eu tenho que focar nisso daqui, porque aqui sim tem potencial. Se com uma única venda de um único produto eu fiz mais de R$ 1.000, se eu tiver 10 produtos, eu vou fazer R$ 10.000, eu vou fazer R$ 5.000, R$ 2.000. Então, eu comecei a entender isso. Tipo, é um processo meio óbvio. Quando você ganha em dólar, hoje em dia você ganha 6 vezes mais, depende da cotação que está o dólar. Cara, se você ganha 6 vezes mais, o mesmo esforço que você tem para empregar no Brasil, se você empregar na gringa, você ganha 6 vezes mais, pô, do que você fazer uma venda no Brasil. Então, você faz uma venda de R$ 100, o que acontece? É R$ 100. Agora, US$ 100 é mais de R$ 600. Sem contar que um ponto que o pessoal não se atenta muito é o seguinte: quando você vende para os Estados Unidos, o poder de compra do americano ele é muito mais forte que o poder de compra do brasileiro. Então, ele comprar um produto de US$ 100 não vai pesar no bolso dele. Já para um brasileiro ficar comprando um produto de US$ 100 já pesa, porque ele vive Exato. num salário um pouco mais baixo. A média salarial do brasileiro é muito mais baixa e o real é muito mais desvalorizado. Então, o poder de compra do americano ele é maior e a moeda dele é muito mais valorizada. Ou seja, isso facilita muito ele comprar pela emoção, porque ele vai ter dinheiro para pagar, sabe? E não é aquela coisa que, igual o brasileiro tem, daquela emoção de tipo, nossa, se eu comprar esse produto aqui, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? O americano não tem muito disso, porque o salário mínimo lá é muito alto, o poder de compra dele é muito maior. Então eu percebo que é muito mais fácil você vender para os Estados Unidos, sabe? Do que vender aqui no Brasil e, consequentemente, escalar as vendas. Eles são muito mais consumistas que os brasileiros também. Então isso também facilita muito, sabe? Só que assim, eu citei Estados Unidos, só que não é o único país que eu vendo. Eu vendo Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido. Já vende muito para a Alemanha, para a Suíça, para a Áustria. Então, qual que é a questão? É você dominar uma estratégia, uma ferramenta de anúncio, saber escolher produto e simplesmente testar esses produtos. Não tem segredo, sabe? Você consegue ganhar tanto em dólar, quanto em euro, quanto em franco suíço. Várias moedas você consegue ganhar, desde que você saiba ali como usar o Google da maneira correta, que é o mais importante, sabe? Exato. Ô, Gabriel, mas você falou aí.
é sobre produtos, né? Esse ponto é um ponto muito difícil para muita gente. Muitas pessoas não sabem como escolher um bom produto e acabam divulgando exatamente aquilo que todo mundo está divulgando. Vai lá na capa da ClickBank, da Buy Goods. O pessoal vê as notificações de vendas e querem viver exatamente aquilo que as pessoas estão postando e acabam divulgando exatamente os mesmos produtos. Que conselho você poderia dar para quem está começando e quer escolher um bom produto, que está com pouco caixa? Vamos lá. O conselho que eu posso dar é o seguinte: primeira coisa, igual ele falou, fuja do produto de capa de plataforma, tá? Uma coisa que eu entendi, tá? Que é muito importante é o seguinte: não é porque o produto ele é o mais vendido da plataforma que ele vai ser o mais vendido dentro do Google Ads, ou que ele vai ser o produto que vai te dar lucro, tá? Uma coisa é completamente diferente da outra. Um produto pode ser o mais escalado do mundo na ClickBank. Sei lá, o PGN Rave, ProDentin, não importa. Pode ser o produto top 1, produto da capa. Significa que ele vai ser bom para você vender no Google? Não necessariamente. Só significa que ele tem muito tráfego. Beleza, Gabriel, o produto ter tráfego é importante? Sim. Só que de nada adianta ter muito tráfego se tiver muita concorrência. É como se fosse uma via de mão dupla. Então, um produto com muito tráfego e muita concorrência é um produto ruim. Por quê? Porque você vai pagar CPC alto e você não vai conseguir ter lucro nas campanhas. É o que eu mais vejo. O cara começa no Google Ads e fala, Gabriel, eu até vendi, mas eu estou negativo. Estou R$ 1.000 negativo, estou R$ 500 negativo. Por quê? Porque está pagando um CPC muito mais alto do que deveria se pagar naquele produto. Então, entenda que não é que um produto disputado, ele não venda. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, ele pode vender, só que você não vai ter lucro por conta do CPC estar muito alto, por conta da concorrência. Então, Gabriel, qual que é o cenário ideal? Um produto que tenha muito tráfego, porém uma concorrência baixa. Gabriel, como é que eu faço para encontrar esses produtos? Aí que eu falei que entra a questão da garimpagem. Existem muitos produtos que não estão na capa das plataformas, porém ele tem um tráfego bom. Não significa que é o tráfego mais escalado, não. Mas um produto que tem acima de 500 buscas já é um produto que você consegue vender ali pelo menos toda semana. Então não precisa ficar preso a um produto que tem 30 mil buscas. Não faz o menor sentido isso, entende? É muito melhor você focar o quê? Em fazer uma garimpagem mais estratégica. O que eu costumo fazer? Sempre que eu vou testar numa plataforma, por exemplo, a ClickBank, eu vou pegar uma planilha específica da plataforma da ClickBank e eu vou listar no mínimo 30 produtos da ClickBank. Gabriel, como assim 30 produtos? Eu vou pegar o nome do produto, vou usar ferramentas como o SimilarWeb para me ver quanto tráfego está chegando na página de vendas daquele produto. Vou usar o planejador de palavras-chave para me entender quantas buscas tem a palavra-chave daquele produto e vou olhar também ali a questão do CPC que o próprio Google traz para a gente. Beleza, coloco isso numa planilha. E aí, a partir daí, depois que eu tiver pelo menos 30 produtos, esse é o processo de garimpagem, tá? Aí sim eu vou fazer a parte de escolha de produtos, porque garimpagem é uma coisa, escolha de produtos é outra. Então, primeiro eu faço a garimpagem, depois eu escolho os produtos. E aí, dessa maneira, eu tendo esse overview geral de 30 produtos, dentro desses 30, eu vou conseguir encontrar ótimas oportunidades que estão com CPC mais baixo, produtos que têm tráfego e uma concorrência mais baixa para eu poder anunciar. Então, se eu estivesse começando hoje com dificuldade na parte de escolha de produtos, eu faria isso. Pegaria uma plataforma, listaria ali 30 produtos, 50 produtos, ficaria ali pelo menos 5 dias só garimpando o produto, identificaria ali produtos que têm um volume legal de buscas, mas que não estão na capa das plataformas e subiria esses produtos, sabe? É o que eu faria se eu tivesse aí com dificuldade na parte de produtos, entendeu? Que top. Gabriel, e ainda se falando sobre produtos, escolha de produtos, ferramentas, né? Você acredita que tem alguma ferramenta que possa ser meio que indispensável para a vida do afiliado? Cara, assim, sinceramente, tá? Na minha visão, a que eu mais uso é o planejador de palavras-chave do próprio Google Ads. Porque lá eu consigo entender uma métrica que também eu não vejo o pessoal falando muito, mas é o seguinte: a mudança nos últimos 3 meses barra anual. Isso aqui eu estou falando para a escolha de produtos. Gabriel, o que é essa meta? Se você pegar uma palavra-chave hoje e jogar no Google, o Google vai te trazer a mudança dela nos últimos 3 meses. Ou seja, o que é isso? Ele vai te falar basicamente nos últimos 3 meses. Essa palavra-chave, ela está com uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Essa tendência de alta significa basicamente que o produtor está escalando essa oferta no topo. Então, quando eu tenho essa informação que ele está em alta, é um ótimo produto para me subir naquele timing, porque está no timing certo que o produtor está escalando a oferta. Então, às vezes, com ferramentas simples, como um planejador de palavras-chave, até mesmo um SimilarWeb ali, só para você olhar quantos tem de tráfego ali naquela página, você consegue fazer uma garimpagem muito mais funcional do que você ficar adquirindo aí várias ferramentas que falam que vai te mostrar os produtos que estão mais escalados, que etc, etc. Eu não costumo usar essas ferramentas, eu sou mais ali do básico que funciona mesmo, não esse tipo de ferramenta. Agora, hoje em dia, na gringa atual,
uma ferramenta que é indispensável não para a escolha de produtos, mas para outra questão, é a ferramenta de traqueamento de conversões, tá? Então, se você estiver começando hoje na gringa, Gabriel, o que eu tenho que ter para minhas campanhas pegar inteligência mais rápido? Tem que marcar o pixel, tá? Não adianta nada você vender, mas não marcar as conversões, porque o seu concorrente está marcando as conversões. Eu vou estar marcando as conversões. Se você não estiver marcando, eu vou ter uma campanha muito mais inteligente que a sua, eu vou conseguir ter lucro com o produto e você não, entende? Então, hoje em dia, assim, para começar na gringa, eu diria que é uma ferramenta que é muito importante, é a ferramenta de traqueamento, sabe? Porque daí você vai conseguir ali pegar o G-Clead da venda, subir no seu pixel ali e a sua campanha ficar cada vez mais inteligente, sabe? Que top. Pessoal, espero que vocês estejam anotando. Tem muita coisa que o Gabriel tá falando aqui que tá me relembrando coisas que eu deveria estar testando e eu não estou testando, beleza? Então anotem aqui, pessoal, todos os insights. Se você ainda não deixou o seu like, cara, pelo amor de Deus, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários quais são os principais insights que você tá tendo, né, com essa entrevista. Mas, Gabriel, falando sobre os seus resultados, cara, você é um cara que já faturou mais de 800 mil reais. É muita grana. Como é que fica a sua mentalidade no sentido de, cara, alguns anos atrás você recebia ali cerca de 50, 60 reais por dia. E hoje você é um cara novo que já faturou mais de 800 mil reais. Como é que fica a mentalidade? Você é a mesma pessoa? Mudou alguma coisa? Eu acho que mais muda a percepção que as pessoas têm de você do que a sua percepção própria, sabe? Então, sei lá, o jeito que a sua família te olha é um pouco diferente por conta que eles veem o seu resultado na internet, sabe? Vê e tudo mais. Então, eu percebo que as pessoas mais te olham de uma forma diferente, passam a te respeitar mais pelo resultado que você tem. Só que, internamente, você entende que você é aquela mesma pessoa que estava buscando, sabe? Eu percebo muito isso. Então, eu sou aquele mesmo cara que está sempre buscando evoluir. Então, por eu ter esse mindset de estar sempre em evolução, os resultados que eu chego, eles são consequências, sabe, da pessoa que eu venho me tornando. Então, eu sempre tenho essa mentalidade, sabe? Tipo, antigamente, a minha meta, e que eu bati ela em dezembro de 2022, era fazer 10 mil reais em um único mês, aqui com o digital. Eu consegui fazer isso em dezembro de 2022. E aí eu coloquei essa meta, beleza. O que mudou para mim? Quando eu cheguei nesse objetivo, eu passei a ter mais confiança. Então, uma coisa que muda muito é a sua confiança, sabe? Você passa a ser uma pessoa melhor de acordo com os resultados que você vai tendo. Só que uma vez que você consegue chegar no resultado, parece que vira, sei lá, parece que o universo conspira para você dar certo. Aí você começa a dar certo. Por isso que a pessoa fala assim, o mais difícil é você faturar os primeiros 100 mil, os primeiros 10 mil. O resto é meio que vai indo, porque você já se torna aquela pessoa capaz de gerar aquele dinheiro, sabe? Então, o resto é só você ter a consequência ali e conseguir tendo cada vez mais resultados, sabe? Só que sobre, igual você falou, se eu vejo que mudou alguma coisa em mim mesmo como pessoa, não. Completamente a mesma pessoa, é a mesma humildade, claro, a gente tem que sempre, igual eu tô falando, buscar agregar na vida das pessoas, sabe? Muitas das vezes as pessoas não estão na mesma frequência que a gente e tá tudo bem, sabe? No sentido de, tipo, às vezes você tem um resultado, alguém olha para esse resultado, não com admiração, sabe? Mas, tipo, olha, sabe, meio Exato. que desdenhando de você e etc. O cara do marketing digital e etc. Aqui, como a cidade é do interior, é bem comum isso. Eu vou em algum lugar, vou jogar um futebol com a galera, o cara do marketing digital e etc. Meio que não, tipo, olhando com olhar de admiração, sabe? Mas o que É, que eu percebo? É simplesmente porque essa pessoa não tá na mesma frequência que eu, sabe? É sobre energia. Então, eu tô numa frequência muito mais alta que ela. Então, ela nem compreende, às vezes, as coisas que eu faço, as minhas ações diárias, etc. Então, é sobre isso. É sobre você entender que muitas das vezes a pessoa que você quer ser, a pessoa que você vai se tornar, ela depende simplesmente ali daquela frequência que você tá. Beleza, você está numa frequência hoje. O que eu tenho que fazer para chegar num outro nível? Elevar a sua frequência, tomar cuidado com o seu ambiente, com quem você convive, com quem você fala, quais são as suas ações diárias. As suas ações diárias são da pessoa que você quer se tornar? Se sua meta é faturar 10 mil, igual já foi a minha meta, você está sendo essa pessoa no dia a dia que faz as ações de quem fatura 10 mil ou você faz as ações de quem não fatura nada? Só perde seu tempo, entretenimento, etc., não estuda, não trabalha, sabe? Então é simplesmente isso. Aí uma vez que você vai alcançando suas metas, depois é só você escalando. Depois tiver a meta de 50 mil, bati, depois é de 100 mil no mês, etc. E assim você vai escalando, sabe? Só que é muito mais sobre a pessoa que você se torna para poder chegar nesses seus objetivos que você quer, sabe? exato. Gabriel, uma outra pergunta ainda, falando sobre resultados, né? Como é que o cara faz, exemplo? Tem muitas pessoas que vêm tirar dúvidas comigo, né? E eu vejo que são dúvidas em comum. Às vezes o cara ele conseguiu fazer 20 mil, beleza, no mês de fevereiro, aí no mês de março ele faz 5 mil. Aí no mês de abril ele consegue fazer 15.
aí no mês de maio ele faz 30. Tem essa oscilação muito grande. Isso é normal ao seu ponto de vista? Ou de repente é alguma coisa que o cara tá errando, que o cara tá pecando ali no seu dia a dia? Então, o que eu percebo é que muitas das vezes a pessoa acerta um produto, né? Ela dá sorte, entre aspas, mas não é sorte. Tem que tomar cuidado com a palavra sorte, porque a pessoa aplicou a estratégia correta, no momento correto, e conseguiu ter aquele resultado, sabe? Só que beleza, ela acerta um produto. E eu percebo que muitas das vezes ela fica acomodada com aquele produto, sabe? Então já aconteceu isso comigo, igual eu falei, lá em dezembro de 22, quando eu bati meus primeiros 10 mil, foi 10 mil reais de lucro. Então, quando eu tive esse resultado, para quem mora no interior e tudo mais, eu não estava com mentalidade igual hoje, muito de crescimento e tudo mais. Mesmo já tendo resultado, eu tive que evoluir muito a minha mentalidade, tá? Pessoal, uma coisa é você ter mentalidade para chegar nos 10K, outra coisa é para chegar nos 100K. É completamente diferente, a sua ambição tem que ser diferente, a sua motivação é completamente diferente, sabe? Então, quando eu bati os primeiros 10 mil de lucro, eu me acomodei com os produtos que eu já tinha. Então, daí eu deixei os produtos só rodando, não trabalhava. Simplesmente, eu só botava saldo nas contas e deixava vender. Eu não garimpava produto, não fazia esse processo e etc. E aí chegou um momento que eu parei meio que de vender ali, sabe? Parou de ter aqueles 10 mil que eu tinha, aí caiu para 7, para 5. Eu falei, opa, agora eu vou ter que voltar o processo de teste. Então, o que eu percebo? Para você não cair nessa parada de você ficar sem resultado, você tem que manter uma esteira de testes constantes, que é basicamente o quê? Você vai sempre estar garimpando o produto todo mês, toda semana, e testando pelo menos 3 produtos na semana. E aí você vai manter esses testes, porque daí um produto campeão que você acerta, já vai pagar todos os testes, e você vai ter mais um produto campeão na carteira. Então é meio que testes infinitos, assim, de produtos, sabe? Toda semana ali, subir 2, 3 produtos, para quem já está tendo resultado, sabe? E tentar escalando assim. Porque dessa maneira vai ser muito difícil você ficar um mês ali sem vender, tá? O resultado vai cair muito, sabe? É muito difícil acontecer se você tivesse esteira. Gabriel, e Então é isso que eu faço até hoje em dia, tá? Então, por exemplo, sei lá, essa semana eu vou testar ali 3 produtos. Às vezes desses 3 eu acerto um campeão que já aumenta o resultado no mês. E assim eu continuo testando, sabe? E se falando ainda em produtos, ô Gabriel, como você falou de teste, tem alguma estratégia em específico que você recomenda para os seus mentorados fazer? Na questão de teste de produtos. Isso. Tipo assim, olha, pro cara que tem pouco caixa, não recomendo pegar produtos de capa, beleza, mas você recomenda o cara, de repente, ir direto para CPA ou você é o cara do CPC manual, do Maximiza Clique? Tá, beleza. Então, para a pessoa que está iniciando hoje, se a pessoa não tiver um conhecimento muito específico ali sobre CPA, talvez não seja interessante ela começar em CPA. Então, talvez começar com CPC manual. Eu sei que CPA é a onda do momento, etc, e tudo mais. Só que assim, se você não souber o que está fazendo no CPA, é muito fácil você perder dinheiro, literalmente. É muito fácil você tomar um clique de R$ 60, R$ 70, já vi gente chamando um clique de R$ 130 no CPA. Então, isso pode acontecer, tá? Então, assim, como recomendação, eu diria para a pessoa começar no CPC manual se ela não souber o que está fazendo, sabe? Tiver ali com insegurança, com medo, porque no CPC é mais tranquilo, você vai pagar por clique, bem de boa, o Google não vai extrapolar o seu clique de acordo com o valor que você colocar, tá? E aí, beleza. Igual você falou, tiver pouco caixa, pegar produto. Mesmo se tiver caixa, eu recomendaria não pegar produto de capa, que não é um jogo que eu curto muito, sabe? Porque gasta muitos produtos, difícil ter ROI, etc. Não curto muito produto muito disputado, sabe? Então é um jogo que eu não gosto. Tem gente que gosta e não, quer disputado, beleza. Eu não gosto muito porque eu consigo ter a escala que eu tenho, mesmo sem anunciar produtos tão disputados. Não é que você vai pegar um produto que tem 10 buscas, não é isso. Só que, por exemplo, eu vou pegar um ProDentin da vida, ele tem, sei lá, de 50 a 100 mil visitas no mês. É muito tráfego. Só que, sei lá, um produto aleatório lá, não sei, Airpa Greens, um exemplo, sei lá, um produto aleatório, ele tem 10 mil buscas. 10 mil buscas já são muitas buscas, entendeu? Então você não precisa do de 50 a 100. 10 mil já é muita busca, entende? Então você consegue também ter resultado com um produto ali de média busca, sabe? Não tão alta e não tão baixa busca. Então eu diria isso para a pessoa começar, sabe? E claro, né? Sempre a pessoa tentar ficar de olho no que está acontecendo no mercado, entendeu? Sei lá, estou vendo uma nova estratégia aí que o pessoal está usando, explorar outras palavras-chave, não só o nome do produto e etc. Então, ficar atento a essas coisinhas assim, porque esse tipo de coisa pode... Uma coisa diferente que você faz é o que vai te trazer o seu resultado, sabe? Eu curto muito esse processo de não fazer exatamente ali o que está sendo passado, sabe? Então, o cara está mostrando algo, eu não vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar o conceito do que ele passou e vou aplicar de uma maneira um pouquinho diferente, talvez em outra plataforma. Sei lá, aqui o cara ensina a ganhar em dólar. Por que eu não pego isso que ele ensina, pega uma plataforma que paga em euro, uma Webwork da vida, e testa em euro para ganhar em euro, entendeu? Esse tipo de coisa assim
eu vejo que diferencia muito e a pessoa consegue ter resultado mais rápido, sabe? Quando a pessoa pensa um pouquinho fora da caixa. Não estou falando para você reinventar a roda. Pega um conceito que funciona e aplica ele de uma forma diferente, entendeu? Às vezes, só pelo fato de você trocar o idioma, né, a língua, você já sai totalmente fora da concorrência, né? Aham. Ô, Gabriel, agora uma outra coisa também, cara, que é muito falado nesse mercado, você até comentou um pouco sobre a mentalidade, né, em si. Você falou que a mentalidade do cara que faz 10 mil não é a mesma do cara que faz 100 mil. Mas o que seria de diferente? E a mentalidade realmente importa? E tipo assim, como é que o cara faz pra ter uma mentalidade alinhada para o cara conseguir fazer 100 mil reais? Cara, a mentalidade ela é o 80-20, ela é muito importante, sabe? Não tem como negligenciar a parte de mentalidade. Porque sem a mentalidade, você pode pegar a melhor estratégia do mundo, você não vai ter capacidade mesmo, não capacidade mental, de neurônio, etc. Não, capacidade muitas vezes emocional e de mais um set de poder aplicar aquela estratégia. Você vai ser inseguro, você vai ter medo, você vai ter ansiedade, você não vai conseguir aplicar a parada que está ali na sua frente, entende? Então, assim, se você não tiver uma mentalidade realmente bem blindada, não vai funcionar a parada para você. Eu posso te falar a melhor estratégia do mundo que não vai dar certo, porque você não está preparado para aquilo. Essa frase, para mim, ela é importante. Você tem que estar preparado para o seu resultado. O resultado, ninguém que você vê, pessoal, faturando 10, 20, 30, 50, 100 mil, 1 milhão, não é por acaso. Então, o resultado nunca é por acaso. O resultado, ele é simplesmente uma consequência da pessoa que você se tornou, dos conhecimentos que você tem, dos podcasts que você escutou, dos livros que você leu, dos hábitos que você tem, dos cursos que você comprou, dos treinamentos que você fez, das imersões que você participou, tudo é uma consequência, sabe? Não tem como você, por exemplo, tem como pegar o Gabriel, que faturou mais de 800 mil, e tirar todo o que ele já fez ali de trabalho na mente dele. Não tem como, porque eu só cheguei nos 800 mil porque eu tive esse trabalho antes da mente, sabe? Senão eu não conseguiria chegar nesse resultado. Então, isso aqui é muito importante. Uma coisa que eu percebo, assim, uma dica de mentalidade. Gabriel, fala um princípio de mentalidade que eu tenho que ter se eu quiser ter resultado alto. É a crença de acreditar que é possível, tá? Isso é algo que eu percebo que poucas pessoas têm quando está começando, que é o quê? Ela vê um podcast desse, ela fala, caraca, o Gabriel consegue ter resultado, mas comigo é de tal forma. Não, mas comigo o Google não funciona. Não, comigo eu tenho bloqueio de contas. Não, comigo eu não acerto o produto. Não, eu não tenho mão boa. Então, ou seja, o tempo todo ela conta, o cérebro dela está contando desculpas para ela não conseguir ter resultado. Então, ela não acredita que é possível para ela. E se você não acredita que é possível para você, cara, sua vida não vai mudar, sinceramente. O primeiro passo para tudo que você quer fazer na sua vida é acreditar que é possível. Então, se você vê um podcast aqui, você fica o tempo todo pensando, nossa, mas isso não funciona para mim, nossa, o Google Ads está muito concorrido, nossa, tá, etc, etc. Se você ficar com esses pensamentos, o que que acontece? O resultado nunca vai acontecer para você. E o que que vai acontecer com você, com quem tem essa mentalidade de não acreditar que é possível? Ela vai ver o tempo todo pessoas que começaram depois dela tendo resultados extraordinários enquanto ela está aqui Exato. travada ainda. E ela não consegue entender. Tipo, pô, por que que eu tô há 2 anos no mercado e fulano começou há 6 meses, já faturou 100 mil e eu tô aqui ainda, não consegui. Ou seja, é a mentalidade, porque estratégia por estratégia, todo mundo tem acesso a mentorias, comunidades, cursos, treinamentos, etc. Agora, qual que é a mentalidade que você está tendo para poder aplicar essas estratégias? Isso é o que vai diferenciar, sabe? A mentalidade minha, eu trabalho muito questão de livros, questão de podcast também, sabe? Então, isso é muito, muito importante, sabe? As pessoas têm que entender que se ela não trabalhar a mentalidade, é impossível ter resultado, sabe? E além dessa questão de acreditar que é possível, outra coisa que foi muito importante para mim na minha jornada é o foco, tá? Então, se você quer fazer gringa, cara, você vai fazer gringa Google Ads fundo de funil, não vai fazer gringa Google Ads topo de funil, não é gringa Facebook Ads, não é gringa vídeo review, é gringa Google Ads, entende? Então, essa questão do foco também trava muitas pessoas. Então, ou seja, ela começa um processo, sei lá, ela compra um treinamento, uma mentoria para aprender Google Ads fundo de funil. Ela começa, sobe um produto, não vende. Beleza, aí aparece um anúncio do fulaninho falando que a nova onda agora é o topo de funil. Ela compra o curso de topo do funil, começa um processo, gasta dinheiro e não consegue ter resultado. Aí ela volta para o fundo de funil. Ou seja, ela já perdeu aqui uns 6 meses nesse tempo, onde ela foi e voltou, sendo que aqui já poderia ter tido resultado, simplesmente porque ela está pulando de estratégia. Então o foco também, ele é, pô, muito, muito importante. E outro conselho de mentalidade, primeiro foi a pessoa acreditar que é possível, o foco, e a outra coisa é você entender aonde você tem que colocar a sua energia. Porque uma coisa que eu entendi é que todo ser humano só tem 24 horas. Isso não é uma coisa que eu entendi, isso é um fato. Só que eu entendi Exato. isso, beleza. Se eu tenho 24 horas, eu tenho que fazer do meu tempo o melhor proveito possível de acordo com o objetivo que eu quero.
Por que você está falando isso, Gabriel? Porque, sei lá, tem pessoas que não têm objetivo nenhum. Então, elas vão para a CLT, trabalham, e o tempo que sobra, elas gastam vendo série, assistindo filme, entretenimento, saindo na rua, bebendo, rolê, etc. Beleza. Ela não tem um objetivo. Agora, eu acho que você que está aqui no podcast, você tem um objetivo, não tem? Você está querendo mudar de vida. Então, baseado no seu objetivo, quais são as ações que você tem que fazer no dia a dia? Quais são as coisas que você está fazendo, entende? Então, você ter essa consciência que seu tempo é limitado, você só tem 24 horas, você tem que saber aonde você vai colocar a sua energia, que é o seu tempo. Quais são as ações que você vai fazer no dia? O que você vai abdicar? O que você vai deixar de fazer? O que você vai deixar de fazer é tão importante quanto o que você tem que fazer. Então, você tem que deixar de assistir Netflix para poder garimpar produto. Você tem que deixar de sair com seus amigos para testar subir campanha, etc. Então, entenda isso, sabe? Que o seu tempo é limitado e que se você não abdicar de prazeres momentâneos, de coisas que gastam o seu tempo, você nunca vai conseguir ter resultado. Cara, que top, cara. Isso aí é mais pura verdade, né? Tem até uma frase, eu acho que é até do Albert Einstein, se eu não me engano, se não me falha a memória, que ele fala que insanidade, né, é você fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes, né? Então, Exatamente, é dele mesmo. é dele mesmo, né? Uhum. Cara, e às vezes a gente. Agora, um exemplo prático, mudou o ano. A gente muda o ano e a gente, não, esse ano vai ser tudo novo, eu vou conseguir emagrecer, eu vou ganhar dinheiro, e às vezes você tá tendo as mesmas atitudes do ano passado. Então, cara, é fato, você não vai mudar, você não vai ganhar mais dinheiro se você continuar com as mesmas atitudes, beleza? Agora, Gabriel, uma outra coisa muito importante, e antes, pessoal, eu faço algumas perguntas aqui pro Gabriel, que vem lá da comunidade do Pode Ficar Rico Podcast, uma comunidade totalmente gratuita, tá? Que, na verdade, é um grupo de network lá no WhatsApp, que hoje já somos mais de 700 pessoas, onde a gente troca insights, troca estratégia, a gente se ajuda, beleza? Então, se você quiser entrar para esse grupo, é o primeiro link aqui na descrição. Lembrando, 100% gratuito, tá? E as perguntas que eu faço para ele aqui são as perguntas que o pessoal fazem lá no grupo. Eu falo, pessoal, hoje eu vou entrevistar o Gabriel, que ele já faturou mais de 800 mil. Me mande perguntas. O pessoal manda pergunta lá e eu faço para ele aqui. Mas, Gabriel, uma pergunta que mandaram aqui. Você passou por alguma situação difícil desde o início da sua trajetória que você pensou em desistir? Seja sobre mentalidade, sobre suspensões de conta. Você passou por alguma situação difícil? Cara, que eu pensei em desistir, não pensei em desistir, mas teve uma época que essa questão de suspensão de conta foi um ponto que eu tive que resolver, sabe? Teve uma época, lá em 2022 mesmo, assim que eu comecei na gringa, que uma época o Google não aceitava nenhum tipo de página. Aí eu tinha que fazer pré-sell robusta, tentar fazer várias coisas para o Google tentar aceitar, só que mesmo assim ele não estava aceitando. Então essa época foi uma época que foi bem, bem complicada mesmo ali, para às vezes continuar anunciando. Só que eu sempre entendi que, pô, enquanto tem pessoas que estão ganhando dinheiro, se eu não estou ganhando dinheiro, é porque eu não estou fazendo algo que essas pessoas estão fazendo. Então, se tem gente conseguindo anunciar, tem alguma coisa que eles sabem que eu ainda não sei. Então, eu tenho que correr atrás de descobrir. Eu tenho que investir em conhecimento, investir em network, tentar trocar ideia com essa galera, para me poder entender o que eles estão fazendo, sabe? Porque isso é muito importante. Só que assim, pessoal, durante toda a nossa jornada, tá? Ela não é linear. Tem algumas jornadas de sucesso, se você for parar para estudar, de todo mundo, de cantores, jogadores, etc. Nunca é uma linha reta. Então, o cara tem a baixa, ele está em baixa, depois do nada ele tem o auge da carreira, que ele está em alta, depois ele está em baixa. Nunca é uma jornada linear. Então, o processo seu aqui no marketing digital vai ser a mesma coisa. Às vezes, hoje, você está aqui embaixo, ou seja, você está negativo, não está conseguindo acertar produto, está batendo cabeça, etc. Só que se você continuar, você nunca vai. Se você continuar fazendo ações tendo, como é que fala assim, você tendo atitudes, tá? Atitudes, é impossível você ficar no mesmo lugar, porque igual ele falou, do Einstein, é você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Agora, você fazer coisa diferente e esperar resultado diferente, é normal. Então, faça coisas diferentes, você vai conseguir sair desse buraco, entende? Então, nunca vai ser uma jornada linear. Só que você tem que entender, quando você está aqui embaixo, buscar conhecimento, buscar estar próximo de pessoas que têm resultado, tá vendo, por exemplo, quando eu não tinha resultado, lá em 2022, eu comecei no Google Ads, eu ficava vendo pessoas que postavam resultado, não como uma forma de me sentir ansioso e me comparar com uma pessoa, muito pelo contrário, eu olhava aquilo como uma inspiração, ou seja, se esse cara está fazendo esse resultado no dia, o que acontece? Eu consigo me inspirar nele para me conseguir chegar no resultado que eu quero, entende? Então isso é muito importante, sabe? Você ter essas inspirações, entender que as pessoas estão tendo resultado para você não desistir, porque senão é fácil a gente desistir mesmo, porque não tem ninguém à nossa volta fazendo o que a gente quer, sabe? Não tem ninguém tendo resultado. Então, se não for um Instagram para cercar a gente de pessoas tendo resultado,
a Exato. gente vai passar a desacreditar no mercado, porque começa a dar errado as coisas para você e você começa a achar que não funciona. Ainda mais vem pensamentos seus, que é normal, negativos, falando que não funciona. Vem o seu cônjuge e fala que não funciona. Vem os seus pais e manda você fazer uma faculdade, manda você arrumar um emprego porque mais tal não dá certo. Então, junta todas essas questões do ambiente, da frequência, começa a ficar negativa, aí que o resultado não flui. Então, é muito importante você ter essa blindagem e você cercar o seu ambiente só de coisas positivas, sabe? Cara, isso aí é muito verdade mesmo, porque várias e várias e várias pessoas passam exatamente pelas mesmas situações e às vezes a gente acha que a gente está passando por algo isolado, sozinho. Na verdade, a gente está passando simplesmente por uma situação que tem várias outras pessoas passando por igual. Que às vezes o cara tá sozinho lá tentando que ganhar vida no marketing digital, aí a esposa não quer que ele faça isso, não acredita. Por quê? Porque não tá vendo justamente as coisas que o cara tá vendo. Ou se não é o contrário, a esposa tá em casa, mas quer trabalhar, mas o esposo não quer. Ou os pais estão ali, não, olha só, não faz isso não. Vai fazer uma faculdade. E tudo isso porque a informação que a gente está absorvendo não é a mesma informação que os nossos pais absorveram. E outra coisa, é muito vendido na internet que a internet em si é tudo golpe, é tudo fraude. Por quê? Por causa das coisas que a gente absorve. Se a gente ligar a TV hoje, a gente vai ver o quê? Ó, houve fraude, não sei o quê, hacker entrou. Então, essas informações negativas que a gente absorve faz mal para nossa mente. E justamente acontece isso que você falou, né? Influenciam no nosso ambiente. Então, se a gente não tiver essa blindagem, cara, as coisas não vão fluir na nossa vida, né? E a maneira que você enxerga o mundo é a maneira que você enxerga o mundo. A outra pessoa não enxerga o mundo da maneira que você enxerga. Isso é muito engraçado você entender que isso é libertador, tá? Quando você entender que a maneira que você enxerga o mundo, você pode estar no mesmo ambiente, pode estar eu e você aqui no mesmo ambiente. Eu vou enxergar as possibilidades e as oportunidades do mundo de uma maneira e você vai enxergar da outra. É aquela coisa do copo meio cheio, copo meio vazio. Então, o que acontece? Às vezes você está na sua casa, numa frequência que você quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida, você está enxergando as possibilidades, pessoas fazendo 100 mil, 50 mil, 20 mil, 30 mil no mês, enxergando isso, e o seu cônjuge está numa realidade completamente diferente. Ela está na CLT, com os amigos que só quer saber de rolê, que está satisfeito ganhando 3 mil reais, e etc., que está reclamando do serviço, mas não quer mudar, fazer nada para mudar, quer ficar na zona de conforto, e você está aqui. São duas pessoas morando na mesma casa, mas com visões de mundo completamente diferentes. Então, isso que influencia negativamente no ambiente, entende? Porque vocês estão compartilhando mesmas experiências, a mesma troca de ideia no mesmo ambiente, só que uma pessoa está numa frequência aqui, a outra na frequência aqui. E sempre o mal tende a influenciar o bem. Então, você pode estar nessa frequência. Se essa pessoa começar a te puxar para baixo, você tende a descer, entende? Porque começa a dar as coisas errado e tudo mais, você começa a ter esse viés mais negativo. O ser humano já tem esse viés negativo no cérebro. Tanto é que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa no que vai dar errado, não no que vai dar certo. Então, você vai subir num palco para falar alguma coisa, você pensa no que você vai falar de errado, e não nas coisas boas que você vai falar. Você vai fazer alguma coisa, você pensa no que vai dar errado, não no que vai dar certo, sabe? Então, a gente já tem esse viés, e quando soma com esse ambiente, cara, é muito fácil para a pessoa desistir. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Pessoal, estamos aí já em 50 minutos de carro. Cara, o tempo passa muito rápido quando a gente tá falando de alguma coisa que a gente gosta, né? Pô, eu se deixar, eu fico o dia inteiro aqui no computador pesquisando coisas. Mas, Gabriel, a gente tá no início do ano ainda de 2025, o ano acabou de virar. Quais que são as suas... o que você espera para esse ano aí na sua operação? Quais são as metas que você tem para esse ano? Se você tá aí com algum projeto que você pode compartilhar no intuito de ajudar as pessoas, fala um pouquinho mais do que você espera para esse ano, hein? Cara, esse ano eu espero focar cada vez mais na minha produção de conteúdo também, porque eu sou um cara muito mais do Google Ads mesmo, do operacional, de campanha, de vender como afiliado mesmo, sabe? Não sou tanto o cara que produz muito conteúdo, sabe? Eu percebo que esse ano eu quero dar um foco mais nisso para ajudar as pessoas mesmo, porque às vezes o cara chega no meu Instagram e pergunta as coisas para mim. Então, se eu tiver conteúdos, por exemplo, no YouTube para ajudar ele e etc., vai conseguir ajudar muito mais essa pessoa, sabe? Então, esse ano eu quero focar mais nisso, claro, mantendo a minha operação como afiliado aqui como foco principal. Eu não quero deixar de vender como afiliado, até porque eu tenho uma operação que fatura mais de 6 dígitos, então não posso deixar ela de lado. Então, eu quero ter essa minha operação rodando, buscar escalar ela cada vez mais e também focar um pouco mais nessa parte de produtor, entendeu? Com os meus treinamentos, ajudar a galera a iniciar mesmo no mercado, quem quer iniciar, quem já quer avançar, ajudar quem quer avançar, sabe? Realmente ter
pessoas ali para estar junto comigo, sabe? Que eu me conseguir somar na vida delas de verdade através de conteúdo, sabe? Porque, igual eu tô falando, chega um ponto que não tem mais aquilo de, pô, eu quero fazer 10 mil, quero fazer 50 mil. Não, isso já passou, sabe? Às vezes você faz 10 mil em um dia. Então já passou dessa fase, sabe? Chega um ponto que é muito mais sobre você ajudar pessoas também a ter essa transformação, sabe? Isso não é papo de, tá falando isso. Não, é realmente você fica muito feliz quando você vê um aluno seu tendo resultado, sabe? Por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma live com um mentorado meu, né? E eu chamei ele para trocar uma ideia com o pessoal no meu Instagram, falar as dificuldades que ele estava tendo, que ele tinha feito venda já e tal, etc. E aí, no meio da live, ele fez venda. Enquanto a gente estava na live, fez venda em dólar. E aí ele ficou muito feliz ali no meio da live, tirou print, depois me mandou. Então, esse tipo de coisa, sabe? É algo que motiva mais a gente, sabe? Trata os conteúdos, por exemplo, vim aqui no podcast trocar uma ideia com você para realmente agregar esse valor na vida das pessoas, sabe? Porque às vezes, igual teve que ter uma pessoa que agregou valor para mim estar aqui onde eu estou hoje, eu tenho que ser essa pessoa também na vida das pessoas, sabe? Ser essa faísca que vai chegar às vezes ali numa pessoa que às vezes está perdido no mar digital, não sabe o que quer fazer e etc. E você chega com essa faísca, esse gatilho de esperança e pode ser a mudança na vida, a mudança de chave ali na vida das pessoas, sabe? Então, eu quero escalar mais resultado como afiliado, continuar, mas também focar bastante nessa parte ali de gerar valor na vida das pessoas, sabe? Cara, só de da gente ser a pessoa que plantou a semente, né? Que um dia vai brotar e a pessoa, por causa dessa semente que a gente plantou, cara, vai conseguir viver essa vida extraordinária que o mercado digital tem, né? Pode te proporcionar, cara, já é uma satisfação imensa, né? E como você falou, é uma gratidão também imensa quando a gente ensina algo para alguém e essa pessoa vem dizendo, vem trazendo feedbacks, né? Poxa, Gabriel, poxa, Ângelo, graças àquele ensinamento que você me deu, eu consegui destravar aqui a plataforma, consegui fazer a primeira venda. Então isso é muito gratificante, né? Agora, Gabriel, em relação aí aos seus projetos, cara, você tem algum curso, tem alguma comunidade? Como é que as pessoas fazem para ter mais acesso, estar mais perto de você? Então, hoje, no momento do podcast aqui, eu tô com a vaga da minha mentoria em grupo aberta, que é uma mentoria onde lá dentro vão ser encontros comigo toda semana durante 3 meses para passar um conteúdo mais do básico ao avançado, sabe? Realmente tem um processo de acompanhamento, uma mentoria, sabe? Então, eu tenho esse meu projeto, que é a mentoria Liberdade com Dólar, que foi um projeto que eu criei vindo muito desse lado, do que eu vi que a liberdade que esse mercado pode proporcionar, sabe? Porque eu já morei em Floripa lá, já estive morando um ano lá em Floripa, fui viajar para vários lugares, Balneário, fui para o Beto Carreiro, tal, vários lugares. Então, ou seja, eu pude experimentar essa liberdade, sabe? E eu sei que eu consigo agregar na vida das pessoas para que elas possam ter essa liberdade que o mercado de ganho em dólar proporciona. Eu falo muito do mercado de ganho em dólar porque ele é muito mais exponencial, na minha opinião. Então, se você fazer $1.000, é R$ 6.000 no mês. Então, isso já muda a vida de muita gente, entende? Então, eu criei esse projeto e, além desse projeto, também eu tenho o meu treinamento, que são aulas gravadas passo a passo, que é o MDC, que é o método dominando comissões de lá dentro também. Tem todo o processo ali, tanto de gringa quanto de Brasil também, para quem às vezes quer iniciar um pouco no Brasil ali, está um pouco com receio da gringa. Então, hoje em dia, eu tenho esses dois projetos ali que é o que eu faço para poder estar ajudando a galera que quer aprender comigo, sabe? Ô, Gabriel, uma outra coisa, você falou que já foi para Floripa, chegou a morar lá e voltou. Eu achei engraçado, né? Que normalmente a maioria dos afiliados eles querem tudo ir pra lá, morar lá, né? Porque é muito vendido aquele lifestyle, né? De o cara acordar e tomar um café e correr na praia. E você já conseguiu viver isso? E o que que aconteceu? Por que que você voltou pra onde você tava? Cara, o que que acontece, né? É muito bom morar em Floripa. Eu recomendo para todo mundo que tem esse sonho, vai lá, entendeu? Eu morei um ano lá. E fazia isso que você falou. Ia pra praia, eu gosto muito de correr e etc. Então eu ia correr na praia quase todos os dias e tudo mais. Só que, cara, o que que eu percebo? Eu sou uma pessoa muito nova, sabe? Eu não tenho família, esposa e etc. Então, assim, eu percebi, estando lá, que eu sentia muita falta da minha família, sabe? De eu estar tendo resultados extraordinários, mas eu não podia aproveitar isso com a minha família, entende? Então, eu não podia, às vezes, aproveitar com a minha mãe, levar ela para dar um presente para ela, fazer uma coisa diferente com ela, etc., com o dinheiro que eu tenho, sabe? Então, o que que eu quis fazer, pelo menos por enquanto? Eu saí de Floripa e vim passar um tempo aqui com a minha família. E também nasceu um irmão meu irmão tem um aninho, então tá mais próximo, assim, da minha família, sabe? Lá eu sentia muita falta da minha família mesmo. Então, isso foi uma decisão que eu tomei. E isso, pessoal, tem a ver simplesmente com a liberdade que eu tô falando para vocês. Então, eu tive a liberdade de morar em Floripa e hoje eu tenho a liberdade de voltar aqui para passar um tempo com a minha família, talvez 6 meses, um ano. Eu tô aqui há um mês, né, novamente. Desde dezembro eu vim para cá.
E, pô, agora eu tenho essa liberdade de poder escolher aonde eu vou estar. Outra coisa que eu quero fazer também é viajar mais, sabe? Então, se eu tô aqui, eu só pego minhas coisas e vou viajar, sabe? Não tem preocupação de ter uma casa e etc, igual eu tinha lá em Floripa, sabe? Então, um dos meus objetivos também para esse próximo ano é fazer muito mais viagens, conhecer um pouco mais do Brasil, que sempre foi o meu sonho quando eu comecei aqui na internet também. Ter essa possibilidade de viajar, conhecer mais lugares no Brasil, sabe? Então, é uma coisa que eu quero fazer também. Então, é mais por conta disso, sabe? Por conta da família e para poder aproveitar também para viajar mais, não ter essa preocupação de ter uma casa sozinha lá e etc, que fica na minha responsabilidade, né? Que top, não faz total sentido. E também não adianta, né, cara? Eu vi uma frase também, eu não lembro de quem, não sei se foi o Wendel Carvalho que falou, que ele falava que não adianta você estar jantando na mais linda mesa, né? Se você e comendo das melhores comidas se você estiver sozinho, né? Se você não tiver com quem compartilhar, né? Então faz total sentido isso aí que você falou e família sempre tem que vir em primeiro lugar, né? Gabriel, estamos encaminhando já para o final, quase uma hora já de cal. Desde já agradeço a você que está nos assistindo. Mas, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não se inscreveu no canal, cara, se inscreve. É só um gesto de clicar, assim, ó. Você vai clicar, acabou, já vai se inscrever, não vai doer, não vai pagar. Deixa o seu like aqui. Lembrando que todas as informações do Gabriel vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora, Gabriel, como de costume, a gente sempre deixa esse momento final para você falar diretamente com o público do Pode Ficar Rico Podcast, deixar a sua mensagem, deixar uma frase, o que você quiser. Lembrando que tem pessoas passando justamente por situações que você já passou, como falta de caixa, como suspensão de contas, como mentalidade abalada. Então, o que você diria para esse público que está vivendo isso que você um dia já viveu? Primeiramente, eu diria que você tem que entender que a mudança que você quer para sua vida só depende de você e só você que tem que acreditar nisso, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Não importa o momento que você esteja, a situação que você esteja. Se você tiver um desejo ardente, tá? Isso Napoleão Hill fala muito. Um desejo ardente de realmente querer mudar a sua vida com o Google Ads, com o marketing digital, com as vendas em dólar, pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas só se você não desistir. Então, pô, Gabriel, hoje eu tô sem caixa, completamente ferrado, etc. Cara, então tenta buscar, às vezes, uma forma de fazer dinheiro no mundo físico mesmo, sei lá, vai vender coisas, busca, às vezes, um emprego ali na diária, faz alguma coisa para você investir no seu sonho, entende? O que não pode é você querer, às vezes, você desistir do seu sonho, entendeu? E fazer outra coisa. Isso eu não recomendo mais. Entenda a sua situação, seja realista, entendeu? Realista, tô sem caixa. Faz alguma coisa para ganhar dinheiro, entendeu? Para voltar com o seu sonho. E se você continuar, você vai conseguir chegar lá, entende? Gabriel, mas a dificuldade hoje é escalar. Beleza, busca conhecimento, cara. Investe em treinamentos, busca conhecimento, mentorias, cursos que vai te ajudar a chegar lá. Gabriel, minha dificuldade hoje é ambiente. Beleza, sai do seu ambiente, entendeu? Então, assim, foca em ter uma mente que resolve os problemas, não uma pessoa que fica ali só, às vezes, reclamando, tá? Que eu vejo muito. O cara entra no grupo de network só para reclamar. Ah, tá acontecendo tal coisa. Eu nunca fui essa pessoa, sabe? Eu nunca fui a pessoa que reclamou. Eu simplesmente tenho um problema, eu foco em resolver esse problema. Existem duas maneiras, pessoal, para finalizar aqui, de você resolver as coisas na sua vida, de você levar a sua vida. Então, quando você tem um problema, ou você foca no problema, e esse problema tende a aumentar porque você está colocando energia naquilo, ou você foca em resolver esse problema. Então, sempre tem a mentalidade que, independente da situação que você tenha, foca em resolver o problema. Você reclamar para mim, para fulano, para ciclano, para Deus, não vai resolver o seu problema, sabe? O que vai resolver o seu problema é você ter autorresponsabilidade e fazer o que tem que ser feito. Buscar, correr atrás, dia após dia, e tem que se esforçar, tá? Vocês fizeram com vocês. Não existe dinheiro fácil, não existe ficar rico do dia para noite, não existe copia e cole. Tem que se esforçar, mas é um esforço que vale a pena. Porque eu não conheço nada, igual eu já falei para vocês aqui no começo do podcast, que possibilita você ganhar em dólar, trabalhar de casa, poder ali estar mais próximo da sua família, que igual eu estou fazendo hoje aqui, entendeu? Então, isso é algo que não tem preço para mim, sabe? Não tem preço. Isso vale mais que qualquer tipo de dinheiro, qualquer tipo de coisa. Não é só sobre o dinheiro. Você consegue ganhar muito dinheiro, mas é muito mais sobre a sua vida. Como que vai ser o seu lifestyle, o seu estilo de vida a partir do momento que você tem um negócio aqui que funciona e roda através da internet, tá? Então, isso vai mudar completamente, eu tenho certeza, a sua vida a partir do momento que você conseguir isso. Só que para você chegar nesse patamar, você vai ter que se dedicar, tá? Por exemplo, a gente está aqui gravando podcast, eu tinha até comentado antes com o Anjo, já fiz mais de $1.000 só hoje. Gabriel, isso é fácil? Não. Eu tive que fazer um processo, eu tenho que organizar processos, trabalhar, me dedicar. Igual eu falei para o Anjo, teve meses que eu já virei noite trabalhando.
os meses que eu tenho resultado alto, são meses que eu viro à noite trabalhando, me esforçando, colocando saldo em conta, subindo campanha, etc. Esses processos que a gente tem que fazer. Então, se você não se dedicar, não tem como, beleza? Não tem como mesmo. Cara, que top. Um exemplo de resiliência, né, cara? E eu acho engraçado que a história de todo mundo que vem aqui, cara, ela é parecida. Ela é igual. É igual não, ela é parecida, né? E um ponto-chave é justamente esse ponto de resiliência, né? Muitas pessoas não dão certo no mercado porque começam, vão até o meio, mas não vão até o final. Elas desistem ali no meio, porque o processo em si é um processo difícil. Cara, você ter um resultado de múltiplos 6 dígitos mensais, cara, não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa tem a possibilidade, pode alcançar. Só que não é toda pessoa que consegue, que tem peito para poder sustentar isso, né? Às vezes você tá ali. Cara, uma coisa que eu falho muito é sobre o planilhar os produtos, né? Às vezes eu olho, cara, campanha pra caramba, tem que planilhar isso tudo. Então eu peco nisso. E eu sei que isso é um defeito meu. E eu sei que se eu quiser atingir resultados maiores, eu vou ter que me consertar nisso. Mas, Gabriel, cara, chegamos aqui no final de mais uma entrevista, cara. Tô bem feliz mesmo por você ter aceitado trocar essa ideia aqui com a gente. Posso te dar certeza que, cara, muitas coisas que você falou aqui mexeu muito comigo. Eu vou ter que dar uns ajustes aqui, uns apertos nas minhas operações, porque tem coisa aqui que eu tô falhando. E algumas palavras que você disse realmente fazem total sentido. E eu sei que se eu quiser ter resultados melhores, ainda que eu já tenha resultados positivos, eu sei que eu tenho que ajustar muita coisa na minha operação. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer por você ter, cara, se dedicado aí um pouquinho do seu tempo para poder estar aqui com a gente, compartilhando seus insights, da sua trajetória, né? E, cara, e dizer para você que sempre quando você quiser voltar aqui no Pode Ficar Rico Podcast, você pode ficar bem à vontade, que as portas do canal estarão sempre abertas para você. Beleza, meu querido? Valeu, mano. Tamo junto. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu todo mundo que chegou até aqui também, tá assistindo nosso conteúdo. Muito obrigado, pessoal. Então, pessoal, então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.